Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre os melhores fundos imobiliários de shopping centers. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pessoal, eu já peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe também um like nesse vídeo, pois dessa forma você estará contribuindo com o nosso canal para trazer novos conteúdos. E o primeiro fundo imobiliário que separamos aqui para vocês, pessoal, é o XP Malls, código de negociação XPML11. Atualmente o valor de uma cota desse fundo, pessoal, está aí custando R$ 99,44. Se a gente for olhar aqui, o seu valor patrimonial por cota é R$ 98,60, ou seja, ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, por isso o seu PVP está aqui acima de 1. Isso quer dizer que esse fundo está sendo negociado a mais do que ele vale. Então isso é um ponto de atenção. Apesar de ser um bom fundo, ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Mas se a gente for olhar aqui também, ele tem um número significativo de cotistas, cerca de 308 mil cotistas. Atualmente tem um total em caixa aí de 71 milhões e um patrimônio aí de 2 bilhões de reais. O último rendimento desse fundo divulgado agora para o mês de abril foi em torno de 8 centavos por cota, o que representa um dividend yield de 79%. E se a gente for olhar aqui em termos de distribuição de proventos nos últimos anos, é um fundo que tem pagado bons dividendos. A gente vê aqui no ano de 2020 e 2021 que eles foram impactados, principalmente pela pandemia, tiveram uma oscilação no pagamento de dividendos, mas nos últimos anos aí, final de 2021, 2022, início de 2023, eles voltaram a pagar bons dividendos. Em relação aqui ao seu portfólio, esse fundo detém alguns shops, como por exemplo Catarina Fashion Outlet, Internacional Shopping, Shopping da Bahia em Salvador, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim, Shopping e Estação BH. Se a gente for olhar aqui em termos de vacância, a vacância desse fundo é de apenas 4,9%. Lembrando que vacância é um índice de desocupação do fundo imobiliário. Então, a gente vê aí que o XP Malls ele tem um índice de vacância baixo, o que é um ponto muito positivo. O próximo fundo, pessoal, que separamos aqui para vocês é o VISC11. Esse fundo atualmente está sendo negociado aí a R$ 107,00, o valor de uma cota. O seu valor patrimonial por cota gira em torno de R$ 123,00, ou seja, então ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, está com desconto na sua cota. O seu PVP está em torno de 0,86 e tem um total hoje de 240 mil cotistas. Em caixa tem cerca de 79 milhões e sob gestão um patrimônio aí de 2 bilhões de reais. O último dividendo divulgado foi de 0,82 centavos, o que representa um dividend yield de 0,8%. E se a gente for olhar aqui em termos de distribuição de dividendo também nos últimos anos, é um fundo que vem distribuindo dividendos de forma consistente, também impactado aqui nos anos de 20 e 21 pela pandemia, mas que retomou o pagamento de dividendo no final de 2021, 2022 e vem pagando bons dividendos nos últimos anos. Se a gente for olhar aqui um pouquinho do portfólio desse fundo, ele possui alguns shoppings, como o Shopping Praia da Costa, Campinas Shopping, Porto Velho Shopping, Shopping Guatemi Bosque, Pantanal Shopping, Ribeirão Shopping, Norte Shopping e uma série de outros shopping centers. Em termos de vacância, ele tem aí a taxa de ocupação de 92% e uma taxa de vacância aí de 7,1%, o que também não é nada alarmante, Então ele está com quase todo aí o seu portfólio alocado e alugado. O terceiro fundo, pessoal, que separamos aqui para vocês é o Malls 11. Esse fundo atualmente está sendo negociado aí a um valor por cota de R$ 100,90. Se a gente for olhar aqui, o valor patrimonial desse fundo é em torno de R$ 120,00, ou seja, ele está sendo negociado também abaixo do seu valor patrimonial e o seu PVP aí é de 0,84. Atualmente tem cerca de 112 mil cotistas, tem em caixa aí cerca de 28 milhões
e tem um patrimônio aí de R$ 1 bilhão. O último rendimento divulgado desse fundo foi de 78 centavos, o que representa aí o dividend yield de 0,78%. É um fundo que também vem distribuindo dividendos de forma regular nos últimos anos e vem mantendo a constância da remuneração dos seus cotistas. Então esse é um outro ponto positivo desse fundo MOLS 11. Se a gente for olhar aqui no seu relatório, esse é um fundo que tem uma área aí total de 103 mil metros quadrados, cerca de 9 shops no seu portfólio, com a taxa aí de ocupação de 96%, ou seja, com a vacância apenas de 4%. Então, é um fundo aí muito bom, com ativos de qualidade e que está sendo também negociado com um belo desconto. E o último fundo, pessoal, que separamos aqui para vocês, e não menos importante, é o HGBS 11. Esse é um fundo aí que tem um valor de cota acima dos outros fundos que acabamos de mencionar aqui. Uma cota desse fundo hoje custa R$ 196. E se a gente for olhar aqui, o valor patrimonial por cota gira em torno de R$ 218. Ou seja, é um fundo que também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e ele possui um PVP de 0,90%. Tem um total aí de 90 mil cotistas, cerca aí de 2 bilhões, né, sobre gestão em termos de patrimônio, e o último rendimento que ele divulgou foi de R$ 1,40, que representa aí cerca de 0,76% de dividendo. É um fundo que também vem pagando bons dividendos nos últimos anos, também foi impactado aqui no ano de 2020 e 2021 pela pandemia, mas que recuperou e vem pagando aí cerca de R$ 1,4 por cota, que é um ótimo dividendo. E se a gente for olhar aqui, ele tem alguns empreendimentos, alguns shops, né, como Penha, West Plaza, Moca, Tivoli, dentre outros, em seu portfólio, e atualmente a vacância desse fundo aí é cerca de 8,1%, né? Dos 4 fundos imobiliários que apresentamos aqui, esse é o que possui uma maior taxa de vacância, ou seja, uma maior quantidade de ativos, né, que não estão alugados. Então esse aí seria um ponto negativo. Dos 4 fundos mencionados aqui, pessoal, nesse momento eu acho que está com números aí atraentes. O MOLS 11, né, atualmente sendo negociado é um PVP de 0,84, possui também uma taxa de administração de 0,5 apenas, a menor taxa aí desses 4 fundos. O próximo é o VISC 11, está com uma negociação de 0,86, mas o VISC 11 tem uma taxa de administração de 1,05. O HGBS 11 também está descontado, tá? É um PVP de 0,9 e possui uma taxa de administração de 0,6%, enquanto o XPMOLs possui uma taxa de 0,75%. Então, os fundos que mais me agrada desses 4 aí são o MOLS, né, e o HGBS 11. Inclusive, o HGBS 11 é um dos fundos que eu tenho maior participação na minha carteira e que eu pretendo estar aportando aí nos próximos meses. E vocês, qual desses 4 fundos vocês têm na carteira? Quais desses vocês acham que é a melhor oportunidade no momento para comprar? Deixe aí nos comentários. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda de investimento, tá? É apenas a minha opinião, minha análise pessoal sobre esse tema. Você e apenas você é o único responsável por tomar suas decisões financeiras. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixe também um like nesse vídeo, pois dessa forma você estará contribuindo com o canal para trazer novos conteúdos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe a todos e tchau, tchau.